Ok. Olá, queridos alunos, tudo bom? Sejam bem-vindos, né? Vamos continuar. Mais um videozinho aí. Agora, nesse vídeo, nós vamos tratar do assunto Copom, tá? Continuando nossos estudos, vamos falar do Comitê de Política Monetária. Isso aí. Então, isso é o Copom. Já começa por aí, né? No Rio Grande do Sul tem muito isso. No São Paulo também tem muitos descendentes italianos. E os gringos falam que, não, Copom é outra coisa, né? Pega um Copom de vinho lá pro nono, lá. Não tem nada a ver lá, tá? Esse Copom não é. Esse Copom aqui é Comitê de Política Monetária. Se é um comitê, é um grupo de pessoas. Opa, vamos começar por aí então. Quem é o Copom? O Copom é um pedacinho, é um puxadinho do Banco Central. É uma galera do Banco Central que se reúne, né, para decidir sobre a taxa de juros do mercado. Hoje, atualmente, né, essa galera é composta aqui por são um diretor-presidente, mais outros 7 diretores, tá? Esse é o Copom, que é a diretoria colegiada do Banco Central. Hoje, atualmente, não sei quando está vendo esse vídeo aí, mas quando está sendo gravado, é o Alexandre que assumiu no lugar do Meirelles. Ele tinha assumido há pouco tempo aí, o Alexandre lá, que é o novo presidente do Banco Central, tá? Então, eu tenho um presidente mais 7 diretores, compõe o Copom. Beleza, então são 8 membros, tá? Atualmente, então, quantos membros tem o Copom? 8 membros. 8 membros, tá? O que essa galera faz? Essa galera se reúne para alterar a taxa de juros. Eles vão definir a taxa Selic meta, que nós chamamos de meta da taxa de juros, né? Então, o que eles fazem? Alterar a meta da taxa de juros, a Selic meta. Determinar a taxa Selic meta. Bom, agora como que essa taxa de juros ela é alterada? Essa taxa de juros ela é alterada porque o Copom tem uma meta. Ele tem uma meta para trabalhar. Ele sabe que mexer nessa taxa de juros aqui, ele vai impactar na economia. Como assim impactar na economia? Bom, é o seguinte. Eu tenho uma certa taxa de juros. Vamos fazer um cantinho aqui, né? Vamos pegar uma partinha aqui, tá? Vamos pegar um canto, tá? Eu tenho uma certa taxa de juros no mercado. Vamos supor que o mercado, os bancos estão cobrando uma taxa de juros lá de 12% ao ano. 12% ao ano, tá? Se os bancos aumentarem essa taxa de juros aqui, começar a cobrar mais, cada vez mais juros, mais pessoas vão pegar emprestado ou menos? Mais pessoas vão pegar emprestado ou menos? Mais pessoas? Menos, porque quanto mais cara tiver a taxa de juros, menos eu vou emprestar. Opa, taxa de juros alta, estou emprestando menos. As pessoas vão gastar menos, então vamos fazer um linkzinho aqui para ficar fácil, olha só. Vou pegar a taxa de juros e vou aumentar a taxa de juros. As pessoas, como o dinheiro vai ficar mais caro, está mais caro no banco, as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado. Então, o que vai acontecer com o crédito, né? O crédito vai reduzir. Eu vou ter uma queda no crédito. O banco vai emprestar menos. Caindo o crédito, senhores, né? O banco está emprestando menos, as pessoas vão consumir menos. Então, eu vou fazer uma coisa aqui do consumo, ó, e vou mostrar que o consumo vai cair. Então, esse consumo caindo, o que vai acontecer? Há uma tendência de, se eu estou vendendo pouco, eu tenho uma loja, estou vendendo pouco, eu vou fazer o quê? Promoção. Eu vou controlar os preços. Eu não vou aumentar meus preços, porque se eu já não estou vendendo, se eu aumentar os preços, eu estou morto. Então, nesse cenário, o que acontece? A inflação é controlada, né? É controlada. Por quê? Porque o consumo cai, consequentemente, ou eu vou reduzir meu preço ou eu estou morto. Que legal, então a gente aumenta a taxa de juros e as pessoas gastam menos. Sim, mas o lado ruim é que o país cresce menos. Tem uma coisa chamada PIB, Produto Interno Bruto, que mensura tudo que é construído, tudo que é consumido dentro de um país, é toda a riqueza de um país. Se eu estou consumindo menos, necessariamente eu devo estar produzindo menos também, né? Ninguém vai produzir mais se está vendendo menos. Então as vendas caem, cai o consumo, cai a inflação, o PIB também cai. Então essa é a parte ruim, né? O país teoricamente deixa de crescer, nesse cenário vai gerar desemprego, nesse cenário aqui. Então, se o governo quer causar desemprego, não é isso que ele quer. Se ele quer controlar a inflação, ele aumenta a taxa de juros. Perfeito? Quer segurar a inflação? O que eu tenho que fazer? Aumentar a taxa de juros. Presta atenção, muito importante, né? Agora, se eu aumentar a taxa de juros, vou controlar a inflação? Vou, porém,
eu corro o risco do país crescer menos. Ou não crescer, né? Ter um PIB negativo, por exemplo. Terrível, né? O país cresceu menos do que o ano anterior. Isso aí quer dizer desemprego. Então, o lado bom de aumentar a taxa de juros é só que as coisas não fiquem caras. Ninguém gosta que as coisas fiquem cada vez mais caras. Todo mundo quer um preço controlado. O lado ruim de aumentar a taxa de juros é que o país pode deixar de crescer. Beleza, eu tenho claro também a operação inversa. O que é o inverso? Então eu vou resolver reduzir as taxas de juros. Os bancos reduziram as taxas de juros. Olha, está cada vez mais barato pegar empréstimo, te ligou, olha, as taxas estão baixinhas. Bom, como as taxas de juros estão baixas, teoricamente as pessoas vão pegar mais emprestado. Ou seja, vai aumentar o crédito no mercado, vão pegar mais emprestado. As pessoas vão conseguir mais dinheiro no mercado porque as taxas estão baixas. O consumo vai aumentar, olha que beleza, né? Vamos consumir mais. O lado ruim de consumir mais é porque se eu estou vendendo muito, eu vou aproveitar a maré boa e vou aumentar meus preços. Isso pode gerar uma inflação. Pode gerar uma inflação. Mas tem um lado bom, que se está consumindo mais, é necessário produzir mais. O país vai crescer. Isso gera também uma alta no PIB. Então presta atenção, olha só. Uma queda na taxa, ela pode disparar a inflação, mas o país cresce, né? Então se eu quero que o país cresça, eu vou reduzir taxa. E qual é o objetivo então de reduzir taxa? O objetivo é isso aqui, ó. É o país crescer. Problema, esse é o problema aqui, ó. Esse aqui é o problema, né? É a inflação. Vou colocar um risquinho aqui para vocês não misturarem, né? Esse é o problema. Quando eu vou aumentar taxa, eu tenho como objetivo controlar a inflação. Esse é meu objetivo. Que a inflação caia. Qual é o meu problema? Meu problema está aqui, ó. O país pode o quê? Cair. O PIB, a produção do país pode cair. Tudo bem? Então o que eu estou vendo? Que ao governo alterar a taxa de juros dele, ele altera a taxa de juros do mercado, consequentemente ele vai influenciar tanto na inflação quanto no crescimento do país. E é isso que ele faz. Ele mexe nessa taxa de juros aqui para controlar a inflação. O Copom recebe todo ano uma coisa chamada meta de inflação. Meta de inflação, né? Que é um objetivo no qual ele tem que colocar a inflação. Hoje a inflação atual, a meta de inflação nos últimos anos, tem sido de 4,5%, mais ou menos 2 pontos percentuais de tolerância. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao final do ano, a inflação tem que estar entre 2,5% a, no máximo, 6,5%. Essa é a inflação que eu tolero. Essa é a inflação que o Copom tem que mexer na taxa de juros. Quem passa a meta para o Copom é o chefe dele. Definir essa meta de inflação aqui, quem é que determina essa meta de inflação? É o órgão máximo da economia, que é o Conselho Monetário Nacional. Então o Conselho Monetário Nacional passa a meta. Olha, Copom, te vira nos 30. A tua meta é a inflação entre 2,5% e 6,5%. Mas como é que eu vou fazer com que os preços só subam 2,5% a 6,5%, né? Como assim? Primeiro, não é qualquer inflação. A inflação que eu estou falando aqui se chama IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do país, que é determinado, o Índice Oficial de Inflação do país, que é determinado pelo IBGE. Então, o IPCA é calculado e divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lá, vai apurar o IPCA. O que eu tenho no IPCA? Eu tenho alimentação, eu tenho transporte, eu tenho vestuário, eu tenho habitação, tudo que o cara precisa para sobreviver. Então, basicamente, o teu custo de vida para sobreviver não pode estar menos que 2,5% e nem mais que 6,5% de um ano para o outro. Aí alguns assustam, puxa, mas por que não menos que 2,5%, né? Por que tem que crescer, tem que ter inflação? Seria tão bom se não tivesse inflação, imagina. Tu gasta R$500 para sobreviver em janeiro, no fim do ano tu tá gastando os mesmos R$500, seria o ideal. Porém não, porque se os preços não subiram, olha só, se os preços não subiram, o que também não aconteceu? O país também não cresceu. É ruim. Então os preços têm que subir, porque isso é um sinônimo de crescimento. Isso é um sinônimo que o país está crescendo. Porém, eles não podem subir de uma maneira descontrolada. Tem que ter um certo limite. Então, cresça, né? Tem que ter inflação para crescer,
mas não pode ter uma inflação descontrolada. Então o que o Copom vai fazer? Ele aumenta a taxa de juros se ele quiser que a inflação caia. E ele reduz a taxa de juros se ele quiser que a inflação sobe, e aí ele vai mexendo no instrumento dele. Esse é um instrumento, vou botar instrumento, acho que é assim que escreve, tomara que seja, né? Instrumento do Copom para alterar e tentar atingir essa meta aqui. Entenderam a ideia? Entendeu? Tranquilo? Beleza, então. Então ele vai mexer na taxa Selic meta. Agora, como que ele mexe nessa taxa Selic meta? Nas suas reuniões. Reuniões, tá? Presta atenção. Quantas vezes o Copom se reúne? Lembre-se dos membros, ó, são 8 membros, é como se fosse uma reunião para cada membro. 8 reuniões por ano. Prestem atenção que não é, tem gente que fala assim, o Copom se reúne a cada 45 dias. Se fosse a cada 45 dias, 8 vezes 45 ia dar exatamente quantos dias tem no ano. Mas 8 vezes 5, 40, 0 vai 4, 4 vezes 4, 12, 4 vezes 8, 32, 36, 360. Não, o ano não tem 360 dias. Então não é a cada 45 dias. Tudo bem? Aproximadamente a cada 45 dias. Então, cuida muito com o português da questão. Exatamente a cada 45 dias, está errado, né? Uma vez caiu no concurso público, Banco do Brasil, CESP, o Copom se reúne exatamente a cada 45, metade da galera errou. Às vezes eles confundem também porque antigamente o Copom se reunia uma vez por mês, não mais. São 8 reuniões por ano, essas reuniões sempre acontecem numa terça-feira e uma quarta-feira. São 2 dias de reuniões. Parece desgastante, né? Mas não é não. Eles começam a reunir lá pelas 4 da tarde e acabam às 6. É 2 horinhas de conversa só. Praticamente isso, né? Então como é que funciona? Na terça-feira, quando é a reunião, na terça-feira, junta todos os membros do Copom, todos os membros do Copom se juntaram aqui, e eles vão definir para onde vai o mercado. Vão discutir todos os cenários do mercado. Olha, para onde está indo o mercado? Olha, parece que vai ter inflação aí. Aí chega um cara e fala, olha, seu presidente, nós estamos preocupadíssimos porque esse excesso de chuva aí... Olha, tá escutando um chiado aí do vídeo? É chuva, tá chovendo. Essa chuva tá acabando com a plantação de arroz e olha, o arroz tá morrendo tudo afogado. Tá um caos esses arroz. Arroz estão tudo morrendo afogado. É bom afogar arroz. Você de casa põe o arroz para afogar de vez em quando. Não é esse jeito, eu tô afogando ele antes de ir lá para ti, né? Na plantação lá, tá morrendo, não vai ter arroz. Essa informação parece imbecil, olha, vai faltar arroz, mas não é tão imbecil. Porque, ó, se vai faltar arroz, eu adoro um arroz com feijãozinho para mim é essencial. Eu não vou deixar de comer meu arroz, porque teve problema na plantação, aí é problema. Então, se as pessoas querem continuar comprando uma coisa que tem pouco, o preço da coisa vai subir. Isso que eu quero dizer vai gerar inflação. Vai gerar inflação, porque o arroz faz parte da cesta básica, ou seja, está dentro do IPCA. O IPCA vai subir porque vai faltar arroz. É um problema. Aí vem o outro lá, não, seu presidente, fica calmo, eu sou o cara que cuida da parte de câmbio, o mercado de câmbio e tal, nós vamos pegar lá um chinês, vamos comprar o arroz do chinês e vamos vender o arroz tio Chong, tem o tio João, o tio Chong, ninguém vai perceber, e aí nós vamos suprir essa falta de arroz que tem aqui com arroz chinês. Tudo bem, e assim vai resolvendo. Então eles discutem tudo que pode acontecer na economia para que na quarta-feira tomem as medidas certas. O que são as medidas certas? É decidir, o que a gente faz com a taxa de juros? A gente pode aumentar, nós podemos reduzir ou nós podemos manter essa taxa de juros. É uma decisão. Decisão número 2, tá? Se vamos aumentar ou reduzir, em quantos por cento é esse aumento ou essa redução? É a decisão número 2. E a decisão número 3, que é a terceira decisão, é o quê? Essa taxa de juros vai ser definida com viés ou sem viés. Pausa para a pergunta. Esse é o ruim do EAD, né? Não pode fazer pergunta? Manda e-mail, cabeção, tá? Já que não pode, tá? Manda e-mail, tá? Mas eu já sei o que tu quer perguntar. O que é o viés? Mente? Não, mas é, né? O viés. O que é esse viés? O viés é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que o Copom se reuniu lá no dia 20 de dezembro, 20 do 11, né? Teve uma reunião. E a outra reunião está prevista para 10 de janeiro do outro ano, tá? Então ele se reuniu no final do ano lá, no dia 20 do 11, e vai se reunir novamente no dia 10 do 11 em um outro ano lá. Vou botar um pouco maior, porque senão tu lá não vai enxergar lá, né? Aí, botar aqui 20 do 11... Tudo bem,
Tranquilo, né? Beleza? Então lá está. Copom se reuniu 20 do 11, vai se reunir 10 do 11 lá, 10 do 1 do outro ano. Aí quando ele se reuniu aqui, vamos supor que a taxa de juros era de 9% e resolveu alterar nessa data aqui de 9% para 10%. Opa! Então nós sabemos muito bem o que ele tomou de decisão. Na primeira decisão foi aumentar, reduzir ou manter. Ó, de 9 para 10 ele aumentou a taxa. A taxa saiu de 9% e foi para 10%. Foi isso que ele decidiu aqui. O que mais que ele decidiu? Quantos por cento esse aumento? Ah, ele aumentou em 1%. É a segunda decisão. Agora, presta atenção. Vamos supor que o Copom, então, alterou para 10%. Se ele aumentou a taxa de juros, olha, ele está com o objetivo que a inflação caia. Ele está com medo porque a inflação está muito alta, ele aumentou a taxa de juros porque ele quer que a inflação caia. Beleza, vai controlar a inflação. Porém, chegou aqui dia 20 de dezembro, aqui a véspera aqui de 20 de dezembro, aqui mais ou menos, a galera começou a comprar muita coisa porque é Natal. Então é Natal. Todo mundo põe aquele CD. Todo mundo tem um CD velho ou um toca-fita, alguma coisa com essa música, né? Na hora do Natal põe. E o que você fez? O ano termina. É. Só que aqui, cara, por mais que você não tenha dinheiro, tu vai dar um jeito de comprar alguma coisa de Natal pro filhinho, pro neto, pro tio, pro cachorro. Tu vai procurar um presentinho, alguma coisa, vai gastar dinheiro aqui. Então, o que aconteceu? Um excesso de consumo aqui. O que acontece com os preços do... Olha o preço do panetone antes do Natal e olha depois do Natal. Já foi comprar panetone no dia depois do Natal? Vai lá uns 2 dias depois? É barbada, né? Mas aquele é o preço normal do panetone, só que no Natal, como todo mundo compra panetone, o preço do panetone vai lá em cima. Então, esse excesso de procura aqui gerou uma inflação. E essa inflação, eu tinha aumentado a taxa de juros para segurar a inflação. Porém, houve um excesso de consumo ali que aumentou essa taxa de juros. O que esse Copom pode fazer para resolver esse problema? É cruzar os braços e rezar para que não atrapalhe ele sair da meta dele, que essa inflação não ultrapasse os 6,5%. E esperar na próxima reunião e lá ele vai avaliar o que fazer. Medida 1, não é muito boa, é cruzar os braços. Medida 2, vem aqui, convoca uma reunião extraordinária. Quem convoca a reunião extraordinária? Tem poder para convocar a reunião extraordinária? Quem manda no Copom. Esse cara pode convocar a reunião extraordinária, o presidente do Copom, somente ele, tá? Aí ele convoca uma reunião extraordinária, a galera se junta e resolveu, olha, vamos alterar a taxa de juros? Vamos alterar a taxa de juros. Eles fazem uma reunião, 2 dias, discutem e alteram de novo, é uma reunião extraordinária. Então presta atenção com a pergunta. Se a pergunta da prova fala o seguinte, o Copom se reúne no máximo 8 vezes ao ano. Errado! Porque ele se reúne quantas vezes? 8. Porém, pode se reunir mais que 8? Pode. Quando? Quando houver reunião extraordinária. Cabe a quem convocar a reunião extraordinária? Presidente do Copom. Ele que convoca a reunião extraordinária. Tudo bem? Continuando. Beleza. Então essa é a medida 2. A medida 3 é o seguinte. Na reunião do dia 20 do 11, os membros do Copom olharam para frente e pensaram, bah, acho que vai ter inflação aí. Olha, acho que vai ter inflação porque vem o Natal aí e tal, e aí é um problema sério, né? Vamos fazer o seguinte, vamos definir essa taxa de juros aqui hoje com viés, que aí nós vamos nos precaver desse problema. O que define a taxa de juros com viés? É assim, ó, o Copom aumentou a taxa de juros, ok, de 9 para 10, e disse que a taxa tem viés. E falou, olha, é um viés de alta. O que quer dizer um viés de alta? Quer dizer o seguinte, senhores, a taxa a partir do dia 20 do 11 passa a ser de 10% e não mais 9%. Ponto. Segunda linha, parágrafo, começa. Estamos definindo um viés de alta, que quer dizer o seguinte, que em qualquer momento, entre esses intervalos de datas, do dia 20 do 11, que é a reunião de hoje aqui, até o dia 10 do 1, que é o período em que a taxa vai vigorar. Nesse período aqui, em qualquer momento, eu, presidente do Copom, que é o presidente do Banco Central, eu posso alterar a taxa de juros para cima, uma alta, um viés de alta para cima, sem ter que convocar reunião extraordinária, sem ter que se juntar. Eu só falo assim, ó, a partir de amanhã a taxa é nova. É como se eu olhasse para a taxa e pegasse lá a varinha lá do Chaves Chapolin lá, ó, taxa Xirim, e a taxa magicamente mudou. Vai lá o presidente do Bacen e fala, não é mais 10%, essa taxa agora é 12%. E passa a ser 12%. Passa a ser 12%. Por que isso? Porque eu avisei o mercado antes, o mercado não está sendo pego de surpresa. Eu falei, mercado,
antes, né, mesmo quando eu divulguei a taxa, eu divulguei que vai ter um viés com alta, ou seja, eu posso alterar essa taxa de juros antes da próxima reunião, sem ser necessário convocar uma reunião extraordinária. Ok? Então, beleza. Agora, presta atenção, uma questão de prova, hein? Olha só, presta atenção, cabeção. Quem pode, uma vez definido o viés, olha só a questão bonitinha, né? Uma vez definido o viés, quem tem poder para alterar esse viés? Ele, o presidente do Bacen, que é o presidente do Copom. Se falar Copom, Bacen, tanto faz. Só ele pode, tá? Agora, para conhecimento teu, então, na maioria dos casos, o Bacen define essa taxa sem viés. Ele prefere não ter essa carta na manga. Porque quando ele define a taxa com viés, ele passa instabilidade para o mercado. Ele fala assim, insegurança, ó mercado, eu aumentei a taxa de juros de 9 para 10, ou seja, fui lá e apaguei o fogo. Mas pode ser que eu precise de mais água. Eu quero pensar, pô, mas aí apagou o fogo ou não apagou o fogo? Então o mercado fica inseguro, instável. Então ele prefere definir com viés. A última taxa foi definida sem viés, desculpa. A última taxa foi definida com viés, se eu não me engano, foi em 2013. De lá pra cá, nunca mais teve taxa com viés. Só sem viés, sem viés, sem viés, porque passa firmeza. Tipo assim, não, eu aumentei pra 9, pra 10 e resolvi todos os problemas. Pode ficar tranquilo, querido. Não vai ter problema essa taxa de juros. E aí, então, ele prefere passar essa segurança pro investidor em geral e pro mercado como um todo. Mas presta atenção, uma vez definida a taxa de juros com viés, cabe a quem executá-la? Presidente do Banco Central. Depois vamos fazer uma revisão do que pode ser cobrado em prova, tá? Vamos finalizar esse Copom? Vamos finalizar ele então, tá? Copom, então, mais umas coisinhas só, né? Ele vai, sempre tem a reunião, após a reunião ele vai divulgar uma ata, né? Essa ata aqui vai ser divulgada para o mercado, né? Ele divulga essa ata aqui para o mercado uma semana depois lá. Ele demora 7 dias, uma semana ali para divulgar essa ata no seu site e um dia para traduzir, né? 7 dias em português e depois tem mais um dia para traduzir. A mulher do inglês lá, ele não conhece ainda o Google Translator, né? Põe lá Google Translator, copia e cola, fica legal. Mas não conhece, então demora mais um dia em inglês. Então 7 dias para divulgar essa ata normal e mais um dia em outro idioma, né? Tranquilos. Agora, chegou o final do ano. Opa, hora de acertar as contas. Essa era a meta do Copom. O Copom pode chegar ao final do ano com uma taxa, por exemplo, chegou a inflação, o IPCA mediu 5%, IPCA. O que acontece? Olha, 5% tá entre essa banda aqui, ó, essa banda, esse intervalo, ó, tá, é maior que 2,5, menor que 6,5. O que acontece? Senhor presidente do Copom, parabéns. Bate palma pro cara, mantém-se o cargo, muito bem, trabalhou muito bem esse ano. Porém, vamos supor que a inflação chegou lá a 9% no final do ano. Então o cara tinha uma meta e não atingiu a meta. O que acontece quando a gente não atinge meta? Se você trabalha em banco, você sabe muito bem o que não acontece quando atinge meta. É danado, né? Lá o pessoal de cima, ô, cabo arretado da peste lá de cima. O que o gerente fala? Cabo arretado, tu não atingiu a meta de novo, você tá seu abestado, como diria o Tiririca já, né? É um problema seríssimo, né? Posso perder o emprego. Se você quer trabalhar em banco e acha que é tudo lindo, maravilhoso, não é tudo lindo, maravilhoso, né? Essa pressão vai acontecer. Então você vai sofrer uma cobrança muito forte, que é o que vai acontecer aqui. O Copom vai ter que se justificar perante a nação e é o cara que passou a meta para ele. Nós vimos que quem determina a meta é o Conselho Monetário Nacional. Quem manda no Conselho Monetário Nacional, o principal cara é o ministro da Fazenda. Esse é o principal cara do Conselho Monetário Nacional, né? Ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, hoje o cargo ocupado pelo seu Palocci lá, né? O Guido Mantega lá, o Manteguinha, o Palocci acho que pegou o lugar do Mantega, tá uma briga lá. Mas acho que tá o Mantega, se eu não me engano. Esse ministro da Fazenda aqui, tá? O ministro da Fazenda vai receber uma carta do presidente do Banco Central. Então, o presidente do Bacen vai enviar uma carta para o ministro da Fazenda. Olha, seu ministro, me desculpe, mas esse ano foi um ano complicado. Olha, foi marcado pela a economia. Ele vai dar a desculpa dele, assim como eu vou gaguejar aqui, eles estão gaguejando lá para dar a desculpa deles lá. Ele vai falar porque, olha, o mercado foi muito complicado, porque teve muita especulação, o dólar subiu muito, os Estados Unidos emitiu muito papel, isso desvalorizou a moeda deles, ele vai fazer 1001 desculpa, tá? Essa desculpa que do presidente do Banco Central para o cara que é o Conselho Monetário Nacional. Por que o presidente do Banco Central? Porque ele responde pelo Copom.
né? É o cara que responde pelo Copom aqui, é o diretor-presidente lá. E por que o CMN, o ministro da Fazenda? Porque o ministro da Fazenda é quem responde pelo CMN. O CMN passa a meta para ele é como se fosse um funcionário do CMN. Apesar do presidente do Bacen ser membro do Conselho Monetário Nacional. Vocês vão estudar aí, né? Conselho Monetário Nacional, ele é composto pelo presidente do Bacen, ele é composto pelo ministro do Planejamento e Orçamento, e ele é composto pelo ministro da Fazenda. Só que de todos esses, quem manda é o ministro da Fazenda. Ele é o chefe desses 3 caras aqui. Então, mando esse meu comunicado, recebe o nome de carta aberta. O que é carta aberta? É justamente essa carta que o presidente do Banco Central envia ao presidente do CMN, que é, no caso, o ministro da Fazenda, justificando por que não atingiu a meta. Detonamos Copom. Vamos só resumir aqui, tá? De maneira geral, o que nós temos importante aqui para a prova. Primeiro, composição, 8 membros, 7 mais 1. Importantíssimo. Segundo, o que o Copom faz? Altera a taxa de juros. Taxa de juros Selic Meta é o que ele faz, tá? O instrumento que ele usa é Selic Meta. Presta atenção que a prova tenta te confundir, olha só. Determinar a meta da taxa de juros é competência do Copom. Determinar a meta de inflação é competência do Conselho Monetário Nacional. Então não mistura. Meta de inflação, Conselho Monetário Nacional. Meta da taxa de juros, que é a Selic Meta, Copom. Então o Copom altera a taxa de juros para tentar bater a meta de inflação. Quem determina a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. Agora, qual é o índice oficial de inflação do país? IPCA. Quem calcula e divulga o IPCA? IBGE. Olha só que loucura. IPCA, IBGE. Olha só, tranquilo? Quantas vezes o Copom se reúne? 8 vezes ao ano. Sempre, nas terças e quarta-feiras. Quais são as consequências de mexer nessa taxa de juros? Aumenta, é inversamente proporcional, ó. Aumenta a taxa de juros, cai a inflação. Reduz a taxa de juros, sobe a inflação. Sempre. Se ele, aí vem uma questão assim, olha, ele está preocupado com a inflação. Se ele está preocupado, ele quer que a inflação suba ou a inflação caia. Ora, se ele está preocupado, ele quer que a inflação caia. Porque a inflação está subindo muito, ele está preocupado com essa inflação. Ok, está preocupado com a alta da inflação. O que ele tem que fazer? Fazer com que a inflação suba ou caia? Caia. Então o que ele tem que fazer com a taxa de juros? Aumentar a taxa de juros para que a inflação caia. A inflação está muito baixa, ele quer que a inflação suba, né? Na verdade, ele quer que o país cresça. O país crescer, a inflação subir, o que ele tem que fazer com a taxa de juros? Reduzir. Então aqui está, o que ele vai fazer? Decidir o que ele faz com a taxa de juros, quantos por cento, e definir se ela tem viés ou não. Presta atenção, se reúne 8 vezes, porém pode se reunir mais de 8 vezes. Como? Através de reunião extraordinária. Quem tem competência para convocar a reunião extraordinária? Presidente do Copom. Tranquilos? Posso alterar a taxa de juros antes da próxima reunião, sem reunião extraordinária? Sim, somente se na última reunião eu definir a taxa de juros com viés. O que é viés? É uma tendência. Eu vou afirmar para o mercado que essa taxa de juros foi alterada, mas tem uma tendência de alta. Antes da próxima reunião, ela pode ser alterada. E aí, muito importante, uma vez definido o viés, quem tem poder de executar o viés? De novo ele, o cara, o presidente do Banco Central, que é o presidente do Copom. Para finalizar, não bateu a meta, carta aberta. Não bateu a meta, carta aberta. Carta aberta de quem? Presidente do Bacen. Para o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Tudo bem? Tranquilo? Copie então, querido, né? Um cheiro, pessoal lá de cima. Até o próximo. Tchau, tchau.